Você vai assistir agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH vai abordar neste programa o tema Esperanto e nós convidamos o professor Alberto Minardi para nos ajudar nessa questão. Tudo bem, Alberto? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Alberto, e a sua relação com o Esperanto, como é que isso aconteceu? Olha, a relação com o Esperanto foi uma relação que eu diria de amor à primeira língua, né? Eu diria primeiramente que eu sempre fui tocado pela questão linguística, a comunicação humana, isso sempre me fascinou. Tive, evidentemente, como sempre, uma família e meu pai trabalhava numa editora, então eu pequeno vivia no meio dos livros. Eu acho que caiu muito livro em cima de mim, ou eu fiquei no meio de muito livro, e isso contaminou de uma certa maneira, quase que geneticamente, e nesse contato, né, um belo momento em que eu estava ainda na juventude, eu tive contato com o Esperanto através, inclusive, do meio espírita. Foi, inclusive, na União Espírita. Eu sempre tive essa noção de que deveria haver uma língua que fosse, que tivesse um objetivo mais sublime e mais global. E um belo dia eu vi um anúncio, eu estava folheando alguns livros, também livros, e me deparei com um anúncio de um curso que começaria ali na União Espírita e, como se fosse algo automático, me vi já na sala de aula, né? E daí para frente, né, fui tendo contato e fui, eu diria até redescobrindo, talvez alguma coisa que já estava latente, e tivemos essa felicidade de ter contato com essa fantástica criação, né, que o intelecto humano concretizou aqui nesse plano, e principalmente não só com o Esperanto enquanto essa linguagem fantástica, mas quanto ideia, né? Ideia sublime que ele tem de proporcionar um intercâmbio global para as pessoas que têm um idioma diferente, uma língua diferente. E daí para frente meu contato foi crescendo, eu tive excelentes professores Esperanto, verdadeiros, eu diria quase que pré-missionários do Esperanto, e tive também a grata satisfação de ter sido aluno de um general do Exército, né, Geraldo Pado, que foi um dos grandes estimuladores naquela época em que a turma começava cheia e eu fui um dos poucos que terminou o curso. Então, daí para frente foi evoluindo, a gente foi fazendo um curso aqui, um curso lá, buscando os aprimoramentos e acabou que transformamos também, falei, olha, já que eu trabalho com línguas e me graduei também em letras, fiz o trajeto normal e daí para frente unir o útil ao necessário. Alberto, o que é o Esperanto e qual o seu objetivo? Bom, o Esperanto é a língua internacional, uma língua criada, uma língua planejada para servir de instrumento para ser utilizado globalmente para pessoas que tenham o idioma, a linguagem diferente. Então, o Esperanto é uma língua, né? E como uma língua, ele foi feito, eu diria, intencionalmente para suprir essa lacuna da não existência de uma língua internacional, uma língua internações e não uma língua nacional. É interessante. Então, o que motivou a criação dessa língua, historicamente? Como isso aconteceu? Sim, é interessante. Daria até um excelente filme para um Spielberg, porque nós estamos tratando nesse momento de algo chamado missionário, que foi o Lázaro Luiz Zamenhof. Foi um dos grandes missionários que esse mundo teve o prazer de ver encarnado, e principalmente na antiga Polônia, na época dele, em 1800,
1950, era uma região marcada por muitas guerras, desavenças, e ele, desde pequeno, foi tocado pelas injustiças sociais causadas por minorias que sofriam essa discriminação linguística, porque a língua sendo falada denunciava o tipo da comunidade e, obviamente, naquela época, talvez não tanto, atualmente nós temos também algumas situações bem semelhantes, mas naquela época a língua, ao ser falada, denunciava um grupo e esse grupo era segregado, preso, talvez escorraçado. Então ele viveu nitidamente na pele ou na língua essa discriminação. Ele, desde pequeno, começou a trabalhar num projeto que seria a criação dessa língua. E durante dezenas de anos, ele trabalhou, elaborou essa língua, inclusive não tão bem vista pelo próprio pai, que achava aquilo uma perda de tempo e seria, eu diria, um primeiro obstáculo para ele. Mas, com a persistência e com o estudo, e ele era, eu diria, um filólogo natural, o Zamenhof, né, Lázaro Luiz Zamenhof, a gente conhece como Zamenhof, ele era fascinado por línguas. E ele sabia fluentemente, na época dele, na juventude, praticamente todas as línguas modernas, todas, além de latim, aramaico e grego. Então ele, percebendo que havia determinados universais linguísticos em toda a língua, ele começou a trabalhar numa língua que fosse, primeiro, acessível a todos, sem vinculação a nenhuma nação, porque uma língua nacional ela não pode ser vinculada a uma nação, uma língua internacional não pode ser vinculada a uma nação. E, principalmente, com uma estrutura morfossintática, ou seja, palavras e estrutura na enunciação, de modo mais simples e acessível. Ou seja, nenhum povo, nenhuma nação teria o privilégio de falar melhor que a outra. Então, nesse princípio, Zamenhof se guiou e elaborou genialmente a língua, lançando-a em 1887. Alberto, há então alguma relação entre o Esperanto e as línguas étnicas? Olha, evidentemente que sim, porque as línguas evoluem, né? O latim é a base da maioria das línguas modernas, principalmente em se tratando da ocidentalidade. Mas o Esperanto, como eu estava me referindo, a origem dele, ele tem 60% de radicais latinos. E origens diversas, né? Então as línguas, eu diria para você como linguista, que só surgiu o Esperanto porque havia outras línguas, ou seja, só com os erros da língua do mundo é que a espiritualidade pode trazer, exatamente, só com os erros das línguas do mundo é que a espiritualidade trouxe esse missionário para que ele corrigisse, adaptasse e oferecesse, né, esse manjar linguístico que é o Esperanto, né? E também é curioso, curiosa uma informação de que o Esperanto, a uma primeira vista para o nosso internauta, né, pensar, então quer dizer que se ele tem base latina, vai ser difícil para os chineses ou os japoneses ou os orientais falarem. Ao contrário, essa é uma vantagem, porque como ele tem a base latina, não haverá para esses povos a interferência de sinais linguísticos, de grafemas ou fonemas, escritas ou falas que sejam iguais. Porque como, por exemplo, você tem o grafema A em português, que é EI em inglês. Lá eles não têm essa interferência. Muitas vezes nós falamos o português ao modo, o inglês ao modo do português. Então, um japonês, um oriental, à medida que ele aprende o som do Esperanto, ele vai entender que é aquele som. Ele não tem a interferência da língua materna na pronúncia ou na execução linguística. Você poderia nos dar, então, uma visão comparativa acerca da fonologia, gramática e do vocabulário do Esperanto? Sim, o Esperanto ele tem
na realidade, ele é uma língua fonética. Enquanto fonética quer dizer, como você escreve, você fala. E como você fala, você escreve. Então, aquela dicotomia de escrever de um jeito e falar de outro não existe em Esperanto. Então, essa aproximação no falar com o escrever, o Esperanto eliminou. Então, esse foi um primeiro passo positivo. Existem sons, o Esperanto tem sons tanto vocálicos quanto consonantais. Então, eu tenho as vogais A, E, I, O, U, os sons geralmente fechados em Esperanto, e tenho, por exemplo, consoantes como tso, cho, sho, e são sons que são extremamente simples de serem pronunciados porque eles estabelecem uma cadeia sonora bem rítmica. E lembrando que eu queria deixar isso bem claro, que o Esperanto não tem acentos, o Esperanto não tem acentuação gráfica. Alegria, né? Você deve ter pensado que maravilha, né? Alegria total. Pois é, muita gente, a hora que fica sabendo disso, então eu quero saber mais, né? Porque isso complica muito. É verdade, nós estamos agora vivendo, em 2013 agora, a reforma ortográfica da nossa língua que passa legalmente ser aplicada em todo o território nacional e nos países lusófonos, né? Nos países de língua portuguesa. E o Esperanto, ele não tem acentuação, porque todas as palavras são paroxítonas. A penúltima sílaba, ela é pronunciada com tonicidade e isso dá à língua uma regularidade de vocabulário, de pronúncias em qualquer lugar do mundo em que ela esteja sendo usada. Disse que estudar o Esperanto antes de estudar outra língua estrangeira é um facilitador. É verdade isso? Olha, estudar antes ou depois. O Esperanto, ele tem um caráter propedêutico. Traduzindo em linguagem atual, ele é uma língua auxiliar, ou seja, onde ele é ensinado, a comparação automática que se faz com a língua materna auxilia ao entendimento da própria língua materna, ou pelo menos você tem uma noção da estrutura da sua língua comparando com o Esperanto. Então, o Esperanto é um facilitador, sim, e estimulador, porque ele tem uma estrutura, como eu já disse, muito clara, muito objetiva, e ele vai automaticamente, para quem já tem uma língua materna, né, já madura, ele vai fazer essa comparação o tempo todo. E isso auxilia, basicamente, no modo, principalmente, de você entender o Esperanto, né? Agora, é curioso também que muitas vezes nos cursos que nós damos e a gente participa, né? E eu já mexo com Esperanto, ou Esperanto mexe comigo, diria quase 30 anos. E, assim, são muitos cursos que nós trabalhamos, e o Esperanto é uma lição de democracia. Eu convido a todos a entrarem numa aula de Esperanto, porque eles virão ali de, vamos dizer, 8 a 80. É uma verdadeira lição de fraternidade, como diria Emmanuel, em 1940, através do nosso querido Chico, recebeu a mensagem, missão do Esperanto, e ele, de maneira filosoficamente maravilhosa, ele resumiu o Esperanto como a língua da fraternidade. Ou seja, eu diria, na nossa pequenez também, eu arriscaria dizer que o Esperanto é o evangelho das línguas, no sentido de qualidade, no sentido de oferecer aquilo que de bom a humanidade pode oferecer no processo comunicativo e em todas as áreas, né? É evidentemente que, enquanto espíritas, nós tentamos ser espíritas, né? E também, enquanto espíritas, nós sabemos que o evangelho é um elemento basilar para a vida. E eu diria para você que uma língua como o Esperanto, em que você pode conversar com 5, 6 pessoas de países diferentes ao mesmo tempo, é uma língua, no mínimo, favorecedora da paz. Porque muitas vezes o processo de incompreensão começa pela língua, né? A ONU, Organização das Nações Unidas, tem o Esperanto como língua oficial de trabalho. Em 1954, em 1985 e em 2004, ela reiterou
aconselhando a todos os países membros a introduzirem cursos e estimularem intensamente o Esperanto, que foi utilizado por grupos voluntários e por várias pessoas pelo mundo durante as guerras. O Esperanto foi perseguido por regimes autoritários, regimes ditatoriais. Por quê? Porque o Esperanto propõe essa intercomunicação e essa barreira natural entre os seres humanos, vinda muitas vezes pela forma de falar ou não saber o que o outro está falando. O Esperanto era visto como uma linguagem perigosa, porque gerava a fraternidade, a compreensão e, consequentemente, o amor entre as pessoas. Alberto, eu fiquei curioso, você disse que já tem 30 anos de experiência com Esperanto. Há alguma coisa a mais a se aprender no seu caso? Sempre há. Linguisticamente, o Esperanto evolui como qualquer outra língua e evolui de uma maneira muito mais eficaz, porque as 16 regras, ou existem 16 regras deixadas pelo Zamenhof, e dentre essas regras, uma delas está relativa ao vocabulário, porque não havia determinados objetos, determinadas situações, então não havia palavras para elas. Então, computador, em Esperanto, computilo, né? Então, o Esperanto acompanhou essa evolução. Evidentemente, não é uma evolução solta. Existem, eu diria que, centenas de milhares de obras originais e traduzidas em Esperanto, mas existem órgãos que acompanham, né? Como a Academia de Esperanto, né? Esperanto Academio, existe a Associação Universal do Esperanto, a UEA, Universala Esperanto Associatie, com sede em Rotterdam, na Holanda, e com várias filiadas interligadas no mundo inteiro. No Brasil nós temos a Brasília Esperanto Ligo, né? Cada estado tem a sua associação, o seu grupo regional, e há, de uma certa maneira, esse intercâmbio é muito vivo e muito atuante, e a língua, em termos de vocabulário, ela vai se mantendo e incorporando as novidades, seja numa área de conhecimento técnico comum, informações, músicas, o que for. Então, há sim sempre o que aprender, porque as descobertas vão acontecendo na área tecnológica, na área da mídia. Então, o Esperanto ele vai acompanhando essas novas palavras sempre seguindo as regras que foram deixadas exatamente para preservar essa unidade linguística. E no caso, por exemplo, um brasileiro pronunciando uma palavra em Esperanto e um chinês ou um alemão ou um finlandês tentando pronunciar a mesma palavra, como é que se garante que a pronúncia... Porque existe, o Esperanto, como eu disse, é uma língua fonética. Então, existe um som próprio. Se eu vou falar jardim em Esperanto, eu vou falar giardeno. Se você escutar um francês, ele vai falar giardeno. Não há risco do sotaque da língua nativa interferir? Não, evidentemente que tentam, não é? Por causa exatamente que a língua é dinâmica, ninguém é dono do falar. Mas, uma vez utilizando o Esperanto, há essa obrigação linguística de se seguirem as regras. Então, existem congressos universais de Esperanto, né? Um dos últimos foi aqui no Brasil, né? Esses congressos reúnem 5.000 pessoas a 10.000 pessoas dos países inteiros, né? Você se senta a uma mesa com 15 nacionalidades. É algo indescritível. E aí, o que se faz num congresso Esperanto? Tudo que se faz com uma língua. Os médicos vão lá expor dissertações, novidades, empresas vão vender os produtos, há reunião dos religiosos, dos espíritas. No Brasil, um movimento muito forte do espiritismo ligado ao Esperanto, inclusive é um capítulo à parte, nós depois vamos tocar nisso. Né? E no congresso também você tem os ateus, graças a Deus também, né? Nessa situação também estão lá. Existem apresentações teatrais, missas, tudo que se faz com uma língua, de modo internacional, né? Então, assim, saltar os olhos. Eu diria que
um encontro de Esperanto em termos internacional, em termos de várias nações, é uma lição para a humanidade daquilo que se pode fazer com esse belíssimo, maravilhoso instrumento que é a língua internacional. E que, curiosamente, em termos históricos, é bom citar que ele não nasceu com esse nome Esperanto. A língua Esperanto, ele nasceu com outro nome. Ela nasceu com outro nome, chamada Lingvo Internacia, língua internacional. E com o pseudônimo do Zamenhof, Doctoro Esperanto, doutor que tem esperança. Então, até aí a gente já percebe a magnanimidade do pensamento dele. Para uma língua ser internacional não podia ter dono. Então ele apresentou-se ao mundo como o doutor que tem esperança. Ninguém sabia quem era o autor. E aí, um processo metonímico à parte substitui o todo. E é muito comum isso acontecer no dia a dia, né? Você já viu a nova língua do Esperanto? A língua internacional do Esperanto, do doutor Esperanto? Você já viu o Esperanto? E o Esperanto vinculou. E eu diria para você que não haveria um nome melhor para isso, né? A língua da esperança. E já que você, então, voltou para alguns aspectos históricos, como é que foi o avanço do movimento esperantista no mundo? Muito sofrido. Depois da sua criação. Foi muito sofrido. O Zamenhof teve que vender, ele era médico, oftalmologista, ele teve que vender tudo da casa dele, porque ele empenhou tudo. O sogro dele, falam tão mal às vezes de sogra e de sogro, né? Não entendo isso, mas o sogro dele foi um grande financiador. A esposa dele foi uma das grandes heroínas nessa batalha, porque chegou um tempo que ele começou a trabalhar como clínico geral, mas o sofrimento alheio tocava muito. E aí, um detalhe curioso também, há situações históricas curiosas, o pai dele destruiu todo o material dele em determinado momento da vida dele, de Esperanto. E foi aí que deu a ele a condição de rever muita coisa que ele estava fazendo e ficou melhor ainda a língua. E aí, no momento em que ele a divulgou em vários idiomas, né? Inglês, polonês, alemão, e esse livrinho, chamado Lingvo Internacia, ele terminava com algo emblemático. Zamenhof traduziu o Pai Nosso para o Esperanto e lançou nesse livro. Então eu diria para você que havia uma chave ali, né? Havia uma mensagem, né? Diria que de esperança ali. E nesse momento... Ou seja, ele pegou um poema cristão, né? Sim, uma mensagem, né? Universal. Sim, e pôs ali. Colocou como exemplo. Ele colocou, né? E chegou a momentos que ele estava só com a roupa do corpo, né? E divulgando esse livrinho, até que em um determinado momento ele começou a receber tanta carta e há situações históricas fantásticas disso, né? Que ele era vegetariano, então quando ele clinicava ele não cobrava dos que não tinham condição e muitas vezes eles doavam animais para ele, então chegou um ponto que ele tinha que vender os animais, são situações muito curiosas. Como eu disse no início, se um grande cineasta adotar essa ideia, ele vai ter em mãos um épico. E Zamenhof, em determinado momento, ele começou a ter contatos com grandes mentes da época, né? Leon Tolstói aprendeu Esperanto em menos de 12 horas. Algo impressionante. O Esperanto, daí para frente, em 1905, né? Em Boulogne-sur-Mer, o primeiro Congresso Internacional de Esperanto, na França, reuniram quase uma centena de esperantistas do mundo inteiro. E ninguém conhecia o Zamenhof, porque naquela época, 1890, né, a fotografia ainda era um sonho, né? Então, Zamenhof era muito humilde, ele não queria aparecer. Foi difícil até ele ir. E, procurando Zamenhof, fizeram uma festa para receber o mestre que ia chegar e, esperando nos trens de primeira classe, ele não aparece. Ele foi no trem de última classe, escondido, bem simples, para não se sobressair, porque ele não queria que fosse algo de personalismo naquele processo
inicial do Esperanto, em que precisava realmente de vivenciar a ideia do Esperanto. E os esperantistas fizeram uma homenagem para ele. Colocaram-no a contragosto numa pequena charrete, numa pequena instrumento de transporte, e os esperantistas puxaram o Zamenhof até o local do Congresso. A revelia dele, ele não queria isso, e ele começa o Congresso fazendo, deram a ele a palavra, e ele começa esse Congresso dizendo, né, que naquele momento nascia algo fundamental para a humanidade, que aquela reunião era muito pequena, mas grande demais nos seus objetivos para que com aquilo o mundo iria futuramente ter assim grandes vitórias e grandes felicidades. E daí em diante, anualmente, foram realizados congressos de Esperanto, né? Cada ano em um país. E há esses congressos internacionais, eles são sob a chancela da UEA, Universal Esperanto Associatie, né, na Holanda, e cada grupo, cada instituição daquele país é responsável pela organização. E vem acontecendo no Brasil há pouquíssimos anos, foi no Ceará, nós tivemos lá, foi algo assim quase que inenarrável, é um princípio, eu diria, quase que de confraternização universal, no sentido assim mais lato da palavra. Então, você encontra no Congresso pessoas de tudo quanto é nacionalidade, né? E todos conversando igualitariamente. Eu não tenho... E aí é interessante, nesse momento, salientar o seguinte: o Esperanto não é contra as línguas do mundo. Não quer acabar com as línguas do mundo, que é um pensamento talvez muito recorrente para aqueles que são contra a ideia do Esperanto, se é que alguém consegue ser contra uma coisa tão útil e tão necessária, né? Uma língua, qualquer que seja ela atual, ela está vinculada a um país. O Esperanto não tem país de origem, então essa é a verdadeira língua internacional. Claro que houve vários projetos de línguas internacionais tentados, né? Houve o Volapük, o Soresol, mas caíram porque eles não traziam aquilo que para nós, que utilizamos a língua, com muito carinho nós chamamos de ideia interna. Isso são também línguas artificiais que você citou? Sim, são línguas que foram criadas para tentar essa... Isso foi pós-Esperanto? Durante e pós. O Soresol, você conversava com as pessoas usando as 7 notas musicais. Era algo tão difícil que eu tinha que andar com um instrumento do lado, né? Então, o Volapük chegou a ter uma determinada... Foi um abade que lançou uma determinada evolução, mas morreu porque era uma língua muito erudita. E o Esperanto continuou a passos firmes até ter esses reconhecimentos internacionais, como você pode fazer cursos de pós-graduação em várias universidades do mundo só com Esperanto. Você pode, empresas utilizam o Esperanto, catálogos médicos de grandes firmas internacionais de instrumental cirúrgico vêm em Esperanto também. Então, é uma língua que está sendo utilizada de uma forma dinâmica, né? Agora, quem fala Esperanto não quer dizer que é anjo, não. Isso é um detalhe que tem que ser destacado. Na época da Segunda Guerra, os nazistas aprenderam Esperanto para localizar e entender o que os esperantistas estavam fazendo, porque o Esperanto serviu de instrumento para achar pessoas no meio dos campos de concentração. Foi um dos momentos mais nobres do Esperanto. E esses momentos que foram vivenciados pelos esperantistas da época, que foram perseguidos e mortos. A própria, né, filha de Zamenhof, né, foi para campo de concentração. O Zamenhof foi proibido de viajar, inclusive o Congresso Esperanto não foi realizado nessa época por causa desse nazifascismo. E, como eu estava dizendo, os nazistas aprenderam Esperanto para poder perseguir os esperantistas, porque eles queriam saber o que estava
acontecendo com aquela língua ali. Exatamente pelo ideal do Esperanto. Então, o Esperanto foi perseguido por Fidel Castro, mas não aguentou. Atualmente, Fidel Castro apoia o Esperanto. Foi até realizado o Congresso Universal recentemente lá. Então, Mussolini perseguiu. Então, a gente sabe que uma árvore tem bons frutos quando os meninos começam a jogar pedra para arrancar os frutos. Então, as pedras que são jogadas numa ideia boa como o Esperanto só significam que ele tem valor, ele é nutritivo. E nesse momento, eu poderia fazer uma associação em termos da utilização do Esperanto, a utilidade, porque você pode no Brasil pedir café do norte a sul e todo mundo entende, né? Nós aqui falamos o brasileiro, nós não falamos o português. O português é falado em Portugal. Nós temos aqui um dialeto, né? Nós utilizamos a mesma língua. Mas na Europa é diferente. Se eu viajo, eu tenho que aprender a língua do outro. Então é como se eu tivesse que ir para o Rio de Janeiro e para Espírito Santo, para São Paulo, e tendo que aprender a língua dos paulistas e dos cariocas. Então vamos escolher o inglês, mas nós sabemos muito bem que, infelizmente, é uma realidade. Falar inglês em determinados países é quase que um atestado de morte. Nós sabemos muito bem o que acontece no mundo em termos, né, dessa rixa que existe, né, pelo fato da ideologia que vem junto com uma língua. Então, o Esperanto, nesse momento em que está muito exacerbado esse nacionalismo, né, mundial, até determinadas línguas são vistas como línguas perigosas, né? O Esperanto serve exatamente para essa intercomunicação de paz. Você mencionou a relação do Esperanto com religiões. Ela sempre foi forte e para onde que ela caminhou, por exemplo, no caso do Espiritismo? Sim. Olha, o Esperanto, como nós já afirmamos e é um fato, ele é uma língua. E como língua, ele pode ser usado para o que for. Só que você pode usar para o que for internacionalmente, né? As religiões, elas têm como base, de uma maneira mais genérica, essa questão da fraternidade, da relação com o transcendente, com aquilo que é a aproximação do ser humano, né, com uma realidade extracorpórea. O Esperanto é utilizado como língua por diversas religiões para que elas divulguem os ensinamentos delas. Por exemplo, a fé persa, o Bahá'ísmo, utiliza o Esperanto, né? O Vaticano tem a Rádio Vaticano que tem missas em Esperanto, né? O Papa faz a saudação anual Urbi et Orbi, que é em latim, que é da cidade para o mundo, e uma das primeiras línguas que ele usa na sequência, né, é o Esperanto. Religiões como eu já disse, o Bahá'ísmo e outras utilizam o Esperanto. E no Brasil, né, nós temos aqui o apoio e principalmente, vamos dizer assim, adotou-se o Esperanto na parte espírita. Por quê? Primeiramente porque a ideia do Esperanto é uma ideia de fraternidade e de paz. E segundo, principalmente, que o Esperanto ele é citado em diversas obras mediúnicas espíritas. Universidades existem no plano maior, no plano astral, que ensinam Esperanto. Existem cursos de Esperanto em colônias espirituais, né? E no Brasil, o ensino do Esperanto tem nas edições da FEB, por exemplo, o melhor dicionário em língua portuguesa do mundo é editado pela Federação Espírita Brasileira. Inclusive, tanto ele português Esperanto, quanto Esperanto português. As obras da codificação espírita estão todas em Esperanto e gratuitamente disponibilizadas pela FEB para quem quiser no site. As obras de André Luiz, traduzidas para o Esperanto,
né? E em 1940, é um marco, né, que nós já havíamos citado, o marco foi a mensagem de Emmanuel, né, a favor do Esperanto, chamada Missão do Esperanto, essa mensagem, em que ele recomenda o ensino e o aprendizado do Esperanto. Em 1940, por intermédio do nosso querido Chico Xavier, Emmanuel, né, transmitiu uma mensagem, a missão do Esperanto, e nela conclamando a todos aprender e ensinar a língua Esperanto para sondar a mente e sondar os pensamentos das pessoas no mundo. O próprio Chico Xavier, no livro de Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier, no livro há um capítulo chamado Esperanto, Aprender Esperanto, em que Chico, em uma das cartas para os diretores da FEB, um presidente da FEB, ele diz que gostaria imensamente de aprender, se não puder aprender nesta encarnação, ele gostaria de aprender no espaço. Com certeza já deve estar lá até falando, não é? Então, esse processo entre religião e Esperanto, é bom que se diga, não há nada em comum, mas tudo leva a essa parceria. Eu diria que o Esperanto é um grande parceiro das religiões. Você consegue divulgar suas ideias através desse fantástico idioma internacional, né, que foi criado para isso. Alberto, e com relação ao acervo cultural do Esperanto que já se conquistou até hoje? Olha, o Esperanto tem, basicamente, muito mais obra original e traduzida que muitas culturas, né? Perde-se até o número das obras, mas você encontra, por exemplo, uma facilidade de ter acesso a Shakespeare. As obras de Shakespeare, traduzidas diretamente do inglês pesado britânico, com muito mais facilidade, muito mais acessibilidade no entendimento. Então, você tem, tanto nas obras publicadas, obras originais em Esperanto, traduzidas ou não, como músicas, como em tudo que se utiliza uma língua, existe. Então, esse acervo cultural do Esperanto vai de teatro, música, livro, DVDs, filmes, o que for. Você tem acesso em Esperanto. E, especialmente, obras, nós temos, por exemplo, Asterix, famoso personagem Asterix, em quadrinhos, né? Que é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira entender um pouco sobre a Roma Antiga, né? Nós temos o Tintin, famoso personagem das aventuras francesas, o Tintin, em Esperanto, que é vendido normalmente, você pode comprar, inclusive, num custo muito mais acessível. Esse é um dos traços do Esperanto. E em livraria especializada? Aqui não, você pode... Atualmente, os sites, né, vendem naturalmente as obras em Esperanto. E por falar em sites, tem o Google todo em Esperanto. O Google todo escrito em Esperanto, de Esperanto para Esperanto, né? E a Wikipédia, você tem, atualmente, em termos estatísticos, a gente poderia dizer para você que, uma média, foi feito um estudo proporcional ao uso do Esperanto na internet, que é um acervo cultural, né? Virtual, mas cultural. Atualmente, uma média de 30 a 35 milhões de usuários, né? Diariamente no Esperanto. Chats, no Facebook, Twitter. O Esperanto é comunidades, né? MSN, ou o que se precisar. Existem centenas de comunidades utilizando o Esperanto, e esse acervo cultural ele vai se ampliando a cada vez que um autor tem a necessidade de ser universal, né? Então nós temos obras de, por exemplo, Machado de Assis em Esperanto. Nós temos obras de Kafka, Os Lusíadas. Paulo Coelho. Paulo Coelho. Já tem. Sim.
E o outro lado, o outro ponto dessa extensão cultural? Quem está querendo começar? Vamos supor, a pessoa encontra alguma forma de aprender o Esperanto autodidaticamente. Pela internet existem, é só digitar na pitonisa atual, né? Que a grande pitonisa, né? O grande oráculo atual é o Google, né? É só digitar ali Esperanto, curso de Esperanto, são centenas de sites gratuitamente. O interessado pode ter os princípios do Esperanto, a fonética, som, pode interagir com professores online e de uma forma muito simples e rápida. No Brasil nós temos, né, vários sites para ensino do Esperanto e principalmente o site da Liga Brasileira de Esperanto, né, esperanto.org.br, lá é um site muito acessado, e na própria Federação Espírita Brasileira. É uma infinidade. Agora eu vou arrematar a entrevista com a pergunta que não quer calar. Vale a pena estudar Esperanto na atualidade? Eu sei que você vai dizer que sim, mas você vai ter que explicar para o internauta por quê. Olha, eu não diria que vale a pena, não. Vale o cocar. Vale todo o cocar, não vale só a pena, não. Sabe? Eu acho que o Esperanto não é uma língua morta, é uma língua viva, né? Uma flor, uma rosa cultivada numa estufa não perde a beleza porque ela é cultivada numa estufa. Ao contrário, ela vai ter menos doença e menos praga atingindo porque ela foi cultivada com carinho. Assim também o Esperanto. Ele foi esse cultivo que foi ofertado para a humanidade. E principalmente, vale a pena, sim, se você está já apto a querer falar com o mundo. Vale a pena, sim, se você tem o interesse de conhecer lugares diferentes. Vale a pena, sim, se você tem basicamente o intuito de acessar culturas que antes com outra língua você não poderia. Porque não é você, por exemplo, encontra alguém da Ucrânia. Ele não tem que aprender nem a minha língua, nem eu tenho que aprender a língua dele. Nós temos uma língua ponte. Vale a pena, sim, porque o Esperanto ele abre um leque também comercial. O Esperanto vale a pena ser aprendido também, porque eu acredito que aquele que aprende Esperanto é uma pequena, grande parcela em direção a um milênio melhor, a um milênio com mais aproximação entre os seres humanos. Não quer dizer que só por falar do Esperanto você vai encontrar amigos, não. Mas o Esperanto favorece essa possibilidade de você ter acesso a culturas diferentes, ter, eu diria, muitos amigos espalhados pelo mundo e na sociedade que nós vivemos, uma sociedade virtual, infelizmente, né? O Esperanto ele é uma língua que vai aproximar. E eu acho que nessa pequena experiência que nós temos no uso e na prática e no ensino do Esperanto, vale muito a pena, em especial no momento em que você pode ter não só acesso ao pensamento do outro, mas também acesso simultâneo a pessoas de vários idiomas. Você pode, por exemplo, como nós já tivemos vários amigos, ex-alunos, que viajaram pelo mundo sabendo apenas o Esperanto. Ele não sabia inglês. E ele se aventurou pelo mundo utilizando a estrela. O Esperanto tem um hino, né? O Esperanto é uma língua que tem uma bandeira verde com uma estrela. Alguns colocam um E de Esperanto. Geralmente, os esperantistas, quando saem, quando viajam, utilizam um pequeno broche com a estrela verde para dizer que ele fala o Esperanto. É uma espécie de sinal, olha, eu falo Esperanto. Então, esse momento desse intercâmbio, eu diria para você que seria o momento de resgatar a essência do ser humano, a essência comunicativa, porque nós somos eminentemente seres comunicativos, né? E o Esperanto, como atinge esse ponto de favorecer
o contato entre pessoas de linguagem diferente, o Esperanto vai te dar essa possibilidade múltipla. Se com uma língua nacional se consegue fazer muita coisa, imagina com uma língua internacional. E eu volto a acentuar, existe no movimento esperantista, dentro do movimento, um slogan chamado a ideia interna do Esperanto. E é exatamente essa ideia que mantém a língua viva. Eu acredito muito, enquanto usuário, e faço, uso o fruto do Esperanto, eu diria que sem essa ideia interna ele seria mais uma língua espalhada. E essa ideia interna é que dá essa liga, que dá esse contato, que faz com que num congresso de Esperanto você converse com as pessoas e você fica admirado com aquela fraternidade que existe, né? Lembrando sempre que para aprender o Esperanto, né, não pode ir com aquela ideia, ele é difícil, ele é fácil. Não, ele é simples. É uma língua simples. Ele utiliza regras e vai utilizar um vocabulário que vai auxiliar, inclusive, no próprio entendimento dele mesmo. Ele cria uma lógica interna em que as pessoas, ao aprender, né, elas têm uma fluência gradual, né? E serve tanto para a terceira idade, a melhor idade, para a juventude. Nossa, existem congressos da juventude esperantista, anuais, regionais, é uma festa. Congresso das crianças, a gente chama de Infana Congressetto, um congressinho das crianças, que é algo também que salta aos olhos pela essa facilidade. E fica o convite para que os curiosos, principalmente, né, aqueles que estão tensionados a se transformarem em cidadãos do mundo, possam aprender o Esperanto, porque eu diria que não só para mim valeu a pena, como sempre vai valer a pena. E eu acredito na parte espírita, que muita gente ainda não parou para pensar. Com o desencarne, os mesmos problemas que nós temos aqui, teremos do outro lado. E a linguagem é um problema do outro lado. Quando desencarnarmos, nós não utilizaremos imediatamente a linguagem do pensamento. Eu diria que isso aí é algo para alguns ascensionados. Então, a mesma problemática da linguagem aqui na Terra, nós alcançamos também, ou vivenciaremos também do outro lado. E, nesse momento, o Esperanto é esse instrumento, não é? E, agora, evidentemente que não precisa esperar para desencarnar para aprender o Esperanto. Pode aprender bem agora aqui e já chegar, talvez, com esse currículo vitae mais enriquecido do outro lado. Alberto, Espiritismo BH agradece de coração a sua participação. Foi muito bacana as coisas que você trouxe, né, para os internautas. E quem sabe você retorna para falar ainda mais sobre esse assunto. Vai ser um prazer, eu que agradeço. Espero que essa modesta contribuição possa ter despertado, né, alguns ou muitos para essa realidade que está aí, esse fato que é o Esperanto, que não é utopia, é algo de realidade, né? Eu, como professor de língua portuguesa, diria que se não fosse bom eu não estaria vinculado a isso. E, principalmente, sobre tudo que nós já falamos que vale a pena, eu gostaria de salientar que o Esperanto é algo de extrema utilidade. Cada um descobre em que pode ser útil. E eu gostaria de agradecer também, deixando algo de Esperanto, para que a curiosidade também não possa ser, né, saciada completamente, né? Fica à vontade. Mi core dankas la attenton te tiui, kai mi esperas que tion rapida parolado povo helpi al tiui, coni Esperanton, kai precipe senti que Esperanto estas vere la internacia lingvo, de promessas sanctan harmonion, kai Esperanto nascidis el la coro, kai nur pere de la coro
oni povos compreni ĝin. Gostaria muito de agradecer e espero que o Esperanto tenha tocado a todos e que o Esperanto, que nasceu de uma ideia extremamente de amor, possa fazer com que todos também procurem o Esperanto com essa ideia, porque ele foi fruto do coração. E apenas pelo coração a gente pode entendê-lo em toda a sua plenitude. Muito obrigado, meus sinceros agradecimentos. Miei korein dankojn. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.